Isso não está certo. José, olhe pra mim. Não, eu não vou trair meu Estou mestre. falando com você. Não, pare. Espere! Não. Ordeno que fique. Não. Tudo que você é deve a mim. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De maneira que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Olá, meus amados! A paz do Senhor! Nossa reflexão de hoje tem como título Tática de fuga para a vitória. Existe fuga que seja para a vitória? Ou toda fuga demonstra medo e covardia? Dificilmente passa pela cabeça de qualquer comandante de uma tropa uma estratégia de fuga. Quando algum exército ou grupo policial sai em retirada, é porque, via de regra, está perdendo a batalha ou correndo sério risco de morte. Normalmente, meus queridos, fuga representa perda de território, medo de derrota, forte resistência diante do avanço do inimigo, barreiras intransponíveis. Dentro do conceito de heroísmo, um bravo jamais foge, ainda que a própria vida esteja em risco. Porém, há casos em que o recuo, a fuga, se dá pela necessidade de reorganização da tropa, necessidade de soma de forças ou de mudança de estratégia, derrotar o inimigo. Em outras ocasiões, a fuga pode ser uma maneira de enfraquecer o inimigo. É isso que o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo, seu filho na fé. A fuga recomendada em 2 Timóteo 2,22 não é para que Timóteo tenha uma ação de covardia, mas como retirada corajosa e estratégica, tal como procedeu José do Egito quando seduzido pela mulher de Potifar, que no caso fugiu literalmente. A sugestão de fuga por parte de Paulo não é somente para Timóteo, meus amados, mas para todo cristão, para toda cristã. Ao invés de parecer covardia, a fuga é, na verdade, neste caso, recomendado por o apóstolo Paulo a Timóteo, prova de coragem, de ousadia, de bom testemunho e, principalmente, de temor a Deus. Negar ou ignorar tal recomendação, isto sim é covardia. Ao fugir do assédio da mulher de Potifar, José não foi covarde, nem tampouco medroso. Ao contrário, com tal atitude, José demonstra força, coragem, domínio próprio, resistência à carne e ao pecado, ainda que tenha lhe custado a função privilegiada que tinha no palácio. Ao fugir da sedução da sua senhora, José evitou cometer loucura contra Potifar e, principalmente, contra Deus. A fuga de José, meus queridos, a princípio, nos parece uma derrota total. Acusado injustamente de atentado ao pudor contra aquela mulher e preso por 2 anos, perdeu o cargo e todo o privilégio que tinha no palácio. Porém, nada, nem ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Ao fugir da tentação da mulher para se manter em santidade a Deus e fiel a Potifar, Deus o abençoou de tal maneira que José é colocado como o segundo homem mais importante do Egito, abaixo somente do faraó.
José do Egito é a personificação viva daquilo que o apóstolo Paulo afirma em 2 Timóteo 2,21, que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Em 1 Tessalonicenses 5,22, Paulo nos orienta a fugirmos até mesmo da aparência do mal. Meus amados e amadas de Deus, como crentes no Senhor Jesus, muitas são as fugas que nós, homens e mulheres, precisamos praticar todos os dias para não desagradarmos a Deus, para não sermos motivos de escândalo, nem de mau testemunho, nem tampouco de pedra de tropeço. Portanto, meus queridos, meus amados e amadas em Cristo Jesus, sejamos covardes, sejamos fujões aos olhos do mundo, para sermos vitoriosos diante de Deus. Fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus, meus queridos, é praticar a fuga para a vitória. Sê tu forte e corajoso, sê tu forte e corajosa aos olhos do Senhor Jesus. Sê tu covarde e fujão, covarde e fujona aos olhos do mundo. Amém, queridos? Aleluias! Glórias a Deus! Abençoe seus amigos e parentes compartilhando essa e outras mensagens do canal da sua igreja. Abraço, até mais! Porque alguém foi para o campo missionário, os beduínos das montanhas podem ouvir de Jesus. Neste mundo escuro, nós somos a luz. Isso tem acontecido lá no Marrocos, onde o povo recebe alimentos para a sua sobrevivência. Porque alguém se dispôs a ir, aqueles beduínos estão convivendo pela primeira vez com cristãos. Como saberão? Quando alguém dobra seus joelhos em oração por missões, lá na Caxemira, na Índia, o missionário pode reunir sua pequena congregação para estudar a palavra de Deus. Por causa da oração, muitos ex-muçulmanos já se converteram a Jesus. Quando alguém dá uma oferta para missões, lá em Bafatá, na Guiné-Bissau, a missionária pode doar vitaminas às mulheres grávidas, pode orientá-las na saúde e aconselhá-las a criar os filhos nos caminhos do Senhor. Deus te ama tanto assim. Por causa do sustento missionário, há uma nova geração de africanos deixando a feitiçaria e aprendendo a viver os ensinos de Jesus. O amor de muitos, a paixão, a fidelidade na evangelização dos povos tem chegado aos lugares mais distantes da terra. Ame, ore, doe, vá. Torne possível essa obra. Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformar.